Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. E antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Para que o nosso canal cresça, é preciso que você deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, para que nós possamos fazer crescer o nosso canal. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Nós vamos analisar hoje a pergunta número 9 do Livro dos Espíritos. Esse estudo é sobre o Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos se compõe de 1019 perguntas e respostas. E nós vamos analisar todas elas. Cada pergunta e resposta será um vídeo ao longo destes anos futuros aí. Com certeza mais de 3 anos. Então nós vamos estudar todas as questões do Livro dos Espíritos, uma a uma, em forma de vídeo. Lembrando ainda que estamos na parte inicial do Livro dos Espíritos, que é a parte das provas da existência de Deus, né? Essa pergunta número 9 está relacionada às provas da existência de Deus. E Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos. Pergunta número 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Os Espíritos responderam da seguinte maneira. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. Um homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Esta foi a resposta dos Espíritos. Há uma complementação desta resposta. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Interessante, né? Só podemos entender o Criador a partir da análise de sua obra, né? Em termos humanos, a obra de arte mais famosa, aquela que é considerada a mais importante obra de todos os tempos, aquela pintura criada por Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, uma das análises que eu acho mais interessante é o poder enigmático da imagem. Você olhando para aquela pintura, você não consegue identificar qual era o sentimento que levava aquela pessoa, aquela mulher que estava sendo retratada ali, né, naquele instante. Se ela está sorrindo, se ela está pensativa, é um enigma. Você pode olhar para ela e vê-la sorrindo. Você pode olhar para ela e vê-la pensativa. Então, cada pessoa que vê aquela imagem a enxerga de uma maneira diferente. E por isso ela é tão importante, por isso ela é tão perfeita. Independente das teorias de que ela se tornou importante porque foi roubada, não importa. Para mim, eu acho ela belíssima por ser enigmática, por esconder ali um enigma, por ter alguma coisa escondida que é indecifrável. Esta visão indecifrável da imagem, para mim, é a beleza que a compõe e a importância que ela compõe. Mas se você for descobrir a genialidade por trás de quem a criou, Leonardo da Vinci, aí você descobre ali um gênio. E descobre que dentro da mente daquele homem tinha muitas coisas. Imaginações inventivas que naquele tempo em que ele viveu, há mais de 500 anos, era impossível a sua realização. Ele imaginou o helicóptero, o parafuso. Esse parafuso que nós precisamos tanto dele, foi uma invenção de Leonardo da Vinci. Inventou rodas d'água, tanques de guerra, canhões. A mente dele tinha uma diversificação fantástica, uma capacidade inventiva enorme. E nós olhamos estas invenções que nada mais foram do que a ação do homem sobre alguma coisa criada, porque ele inventou em cima de coisas que já existiam. Digamos, para isso, as suas invenções, ele usou a madeira, ele usou o metal, ele usou a tinta, que nada mais é do que combinações químicas, que resultam em cores e, portanto, com isso ele pintou o quadro. E aí você tem numa figura humana que viveu há mais de 500 anos,
uma genialidade capaz de criar coisas que hoje, 500 anos depois, são tão importantes, estão no nosso dia a dia, cujo conteúdo principal é uma obra de arte famosíssima que nos faz ver a beleza por trás de uma criação humana. Mas, parafraseando aqui Humberto Roden, um dos filósofos mais importantes do espiritualismo, ele nos diz que toda obra humana, por mais bela que seja, é sofrivelmente bela. Porque quando você olha por trás, você vai descobrir que aquela obra belíssima, a Mona Lisa, por exemplo, se você olhar por trás, vai ter ali uma estrutura metálica, no seu início, muito com certeza, uma estrutura de madeira. Se você decompor a parte humana dessa obra de arte, você vai encontrar alguma coisa que, segundo Humberto Roden, é sofrivelmente bela. Mas quando você olha as obras da natureza, é fantasticamente bela, quanto mais você penetra nas particularidades mais íntimas da matéria. Mais belo, mais organizado, mais perfeita fica. Você pega uma asa de borboleta, capaz de refletir a luz em diversos ângulos, e ao mesmo tempo decompor a luz em diversas frequências. Quando você coloca uma asa de borboleta sob o microscópio e vai vê-la, você vai ver que quanto mais você penetra dentro, nas entrelinhas da matéria, na fundo, mais bela ela se torna. Imagine a ciência contida numa simples gota de chuva. A água que se evapora na superfície dos oceanos, na superfície dos rios. A água que evapora do orvalho que à noite faz cair sobre toda a terra. Esta água, sob a luz do sol, ela evapora em moléculas de água que se espalham pelo ar. São levadas pelo vento, se ajuntam numa determinada região, compondo as nuvens que, ao sofrer a ação do vento, da fricção, acumula energia elétrica como uma poderosa bateria que divide essas moléculas de água em positivamente carregadas e negativamente carregadas. E como forças diferentes se atraem, as partículas negativamente carregadas e as positivamente carregadas se atraem entre si, se ajuntam num frenesi de descargas elétricas e atrações eletromagnéticas. Consequentemente, ao se juntar as moléculas invisíveis ao olho humano, se ajuntam a tal ponto que formam uma gota. E essa gota, atraída pelo campo gravitacional da Terra, cai. Então você pensa que uma tempestade é formada nas nuvens gota a gota, uma a uma. E quando você analisa isso, você descobre que precisa vários elementos: o calor do sol, a eletricidade. Sem eletricidade, nuvens que não têm trovões e raios, nuvens que não têm eletricidade, não chove, a água não cai. Por isso existem regiões que formam nuvens, mas essas nuvens não têm eletricidade. Consequentemente, elas não formam gotas de chuva. Consequentemente, não chove. Então, por trás de cada detalhe da obra criada por Deus, que é a natureza, você descobre a palavra de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Em cada detalhe, na formação de cada detalhe da natureza, seja ele qual for, seja da formação do nosso planeta, fantástico, belo, magnífico, mas cuja estrutura atômica do planeta faz com que nós sejamos protegidos, embora estejamos flutuando numa casquinha de ovo em cima do magma derretido nas profundezas da Terra, cuja força também sustenta a vida. Um planeta é vivo quando ele tem um núcleo ativo. Planetas cujos núcleos estão desativados são mortos. Não têm condições de sustentar a vida. Somos protegidos pelo campo magnético da Terra, que deixa passar as partículas necessárias, como a luz do Sol, o calor do Sol, que sustenta a vida aqui, e uma enormidade de outras partículas que sustentam a vida aqui, mas o campo magnético repele, impedindo que partículas de alta energia, a nível de raio-x, raios gama,
penetrem no nosso planeta e destruam a vida aqui. Porque somos protegidos de uma maneira organizada e inteligente. Quem planejou a Terra, planejou para sustentar a vida aqui. Criou uma estrutura como se fosse um aquário, que tem água, mas também tem ar, que tem terra e tem plantas. E nós vivemos protegidos dentro deste núcleo da vida aqui. Porque ainda não somos capazes de suportar o que está fora do nosso mundo. Os espíritos superiores que vibram em alta frequência suportam. Espíritos superiores conseguem passar pelo Sol, morar no Sol se quiserem, morar nas estrelas, viver em mundos onde não existe nada do que nós temos aqui. É fantástica a visão de que um espírito superior pode, por exemplo, ficar parado nos anéis de Saturno, observando Saturno ali embaixo dele. E não morre. Isso não o afeta, porque pela sua vibração de alta frequência, ele é capaz de suportar os raios cósmicos e até se alimenta deles. Nós vivemos em um mundo na periferia da Via Láctea, bem longe dos grandes centros de luz. Bem longe, porque não somos capazes de suportar essa luz. A nossa galáxia demora 240 milhões de anos para dar uma volta em torno de si mesma. Mas, no entanto, nós, como humanidade, só chegamos na Terra há 2 milhões e 500 mil anos atrás. Somente. Nós estamos aqui como se fosse um segundo nas eras que compõem o universo. Como se fosse um piscar de olhos nas imensas eras que compõem o universo. Por isso que nós só podemos começar a entender o Criador a partir da análise de sua criação. Se queremos entender Deus, temos que começar a estudar a sua palavra. E a palavra de Deus é a natureza. Ela está presente numa pétala de flor, ela está presente na asa de uma borboleta, ela está presente na brisa que sopra, ela está presente no raio de luz, no calor do Sol, no equilíbrio dos planetas, nas forças estruturadas que sustentam o nosso sistema solar, a Via Láctea e todas as demais galáxias e todo o universo. A palavra de Deus está na vida que nos mantém, na vida de todos os elementos que compõem o nosso mundo. Então, a natureza é a palavra de Deus e só podemos entender Deus a partir da ciência, estudando a natureza. A partir do estudo da física, da química, da biologia, que os cientistas tão bem fazem isso. Mas existe um orgulho muito grande naquele cientista que, ao descobrir pequenos rudimentos da natureza, já se acha superior àquele que a criou. E aí, de uma maneira que absolutamente não afeta o Criador, ele busca uma forma de dizer que o Criador não existe. Porque no seu orgulho ele teima em admitir que não há nada superior à sua rudimentar inteligência. Este é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter nos ouvido. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.